Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 9. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas pregações, neste santo livro da palavra do Senhor. Eu vou ler dos versículos 13 a 17, e a igreja vai ouvir, de forma reverente, racional, bem consciente, e entender que a palavra de Deus é para nós que estamos aqui hoje. Eu queria deixar bem claro para os irmãos que esse capítulo 9 de Isaías foi escrito há 3 meses atrás. Todo o capítulo 9 de Isaías foi escrito já há 3 meses. Então, não se preocupe. Eu não tenho contato com a vida pessoal de quase nenhum, muito poucos eu sei da vida pessoal. Então não se preocupe. Se Deus falar no seu coração, quebrante os seus olhos, o seu corpo, a sua alma, o seu joelho, e clame para que Ele te dê a redenção, o conserto dos seus pecados e da sua vida. Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus. Todavia esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados, pelo que o Senhor não se regozija com o jovem dele e não se compadece do seu órfão e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Nosso Deus, Pai, Redentor, Salvador, aquele o único que nos aplica a palavra, que nos faz entender, tem misericórdia de nós. A palavra do Senhor foi lida, o seu povo está reunido, e nós precisamos ouvi-la, nós precisamos entendê-la, nós precisamos vivê-la. Ajuda-nos, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o livro de Isaías, eu vou repetir, é um livro, é a palavra de Deus, né, mas é um livro excepcional. Porque nele nós podemos ver que Deus não quer pegar ninguém de surpresa. Quando Deus retornar, ninguém vai poder falar para o Senhor que foi pego de surpresa, que não tinha azeite nas suas lâmpadas, que teria que correr ao supermercado para encher as lâmpadas de azeite e, ao retornar, encontrar a porta fechada. E é por isso que Deus determina e levanta homens, desde o início dos tempos até hoje, para falar à igreja o desejo dele para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida de cada um de vocês que está sentado à minha frente, homens e mulheres, jovens e adultos. Não se preocupem, Deus é amor e Deus é justiça. E Deus escolhe aqueles que Ele quer e despreza o que Ele não quer. E se nós estamos aqui trazidos por Ele. E se fomos trazidos por Ele, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos deseja, é porque Ele quer nos transformar, é porque Ele quer nos dar um nome novo, que só Ele conhece. Nós pregamos na semana passada o versículo 8 a 12, quando Deus traz ao povo de Israel uma palavra de destruição. Quando Deus fala para o povo
que ele seria devorado pela Assíria, ele seria retirado de sua terra, ele seria espalhado e ele deixaria de existir como povo. E nós podemos pensar que Deus mau é esse, né? Que Deus terrível é esse. Mas isso é uma história, é uma palavra a ser pregada em um outro tempo, por causa dessa ação de Deus. Hoje nós conhecemos a santa palavra do Senhor. Amós nos fala que eles foram sacudidos como peneira. Eles foram espalhados pela terra. Eles, a cada canto que eles se assentavam, eles traziam uma sinagoga, eles traziam a palavra do Senhor. E assim foi pelo mundo afora, até chegar à minha família, à sua família, às nossas famílias. O versículo 12 do capítulo 9, nós podemos verificar que, apesar de haver declarado ao povo de Judá e Jerusalém a punição que viria sobre eles, esse povo, ele despreza a palavra de Deus. Ele fala abertamente para o profeta que eles construiriam coisas melhores, que eles fariam coisas melhores. Nós falamos na última pregação que nós falaríamos, acredito eu, nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento. Nós retiramos um coração de um corpo, colocamos ele do lado de fora, consertamos ele e voltamos esse coração para dentro desse corpo e esse homem volta a andar. Se fosse nos tempos de hoje, eu acredito que seria assim. Por isso, a palavra dada no capítulo 9 sempre acaba como? E o Senhor tem a sua mão estendida para punir. Se você ouvir Deus, sério, se você não fosse uma pessoa que conhecesse a palavra de Deus, e se você pegasse uma parte do livro de Isaías, e lesse uma determinada parte onde a ira do Senhor estivesse presente, eu acredito que esse desavisado, ele iria acreditar ao nosso Deus que ele era um Deus vingativo. Você já ouviu alguém falar assim? Ao Deus do Velho Testamento, esse Deus eu não quero para mim, não. Esse Deus é vingativo. Esse Deus mata homens, destrói nações. Esse Deus levantou um exército daqueles judeuzinhos lá, ó, e mandou esses judeuzinhos matar um tanto de gente. Ele privilegiou um povo em detrimento de outros povos. Ele tirou a terra daquele povo para colocar um povo lá dentro. Isso é palavra de controle. Certamente vocês vão ouvir a rodo isso por aí. Principalmente de antissemitas. Não que hoje Israel tenha a ver com a nossa salvação, nada disso, mas vocês vão ouvir, porque isso virou um costume, virou um modo de perseguição àqueles que eram judeus, de nacionalidade judia, e a nós, cristãos. Nós queremos dominar pelo medo, nós queremos pregar o Velho Testamento para causar medo e assim por diante. Mas é um ledo engano, viu, meus irmãos? Essa forma de pensamento é um engano, é um engano. A ira de Deus, se assustem, a ira de Deus, ela é tão santa quanto o seu amor. A ira de Deus é tão santa quanto o seu amor. Não existe no nosso Deus ódio, sentimento de abandono, desprezo. O que existe no nosso Deus é amor e justiça. O que existe no nosso Deus
é uma visão já determinada antes da fundação do mundo, como ele desejaria que o homem vivesse e como o homem se portasse diante dele. Mas o homem não quis, e não quis mesmo, porque Adão e Cristo são os únicos dois homens que tinham a possibilidade de querer ou não querer estar com Deus. Porque todos nós, os demais, só temos a possibilidade de nos afastarmos de Deus nos dias de hoje, nos dias pós-Adão. Lê do engano, meu irmão. A ira ou a disciplina de Deus são necessárias para que a justiça dele prevaleça. Então, quando nós ouvimos falar da ira de Deus, nós estamos ouvindo falar de um Deus que não é injusto, de um Deus que é justo, porque ele abomina o pecador e ele não deixa de cobrar do pecador o pecado dele, porque senão não teria necessidade da vinda do Cristo. Então Deus é justo porque Ele ama e porque Ele é justiça, porque Ele faz justiça. Deus abomina não só o pecador, como Deus também abomina o pecado. Todo pecado que eu ou você cometermos é uma afronta ao Senhor dos Exércitos. Qualquer pecado, qualquer situação, seja ele desse pequenininho, se existir pequenininho, ou seja ele deste tamanho, se existir tamanho. Eu costumo falar que pecados não têm tamanho para Deus, mas para o homem tem consequências grandes e consequências pequenas. Alguns pecados trazem consequências menores, outros pecados vão trazer devastação tamanha, que às vezes aquele menos avisado, como Judas, coloca uma corda no pescoço e se enforca. E é por isso, irmãos queridos, que Deus está disciplinando esse povo. É por isso, irmãos queridos, que se não fosse por Cristo, cada um de nós aqui presentes, se não fosse por Cristo, cada um, do mais bonito ao mais feio, do branco ao negro, do que fala muitas línguas, cada um de nós seríamos destruídos, não resistiríamos, porque estaríamos desprovidos do amor de Deus. O tema desse sermão, nós colocamos aqui, é: o Senhor não se regozija com a hipocrisia dos soberbos. Na pregação passada, vocês ouviram que Deus falou que traria destruição para Israel, o Reino do Norte, e o Reino do Norte falou que faria melhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Isso é soberba, irmãos. Vou lembrar de novo uma palavra do reverendo Sérgio aqui, no nosso encontro de fé. Nós não temos que perguntar se somos orgulhosos ou se somos soberbos. Nós temos que perguntar quanto é que nós somos orgulhosos, qual é a quantidade do nosso orgulho e da nossa soberba, e dobrar o nosso joelho ao tomarmos conhecimento do que nós somos e clamar a Deus que nos resgate, que resgate desse nosso orgulho, esse pecado tão tremendo que leva os homens a competir com Deus ou a desprezar a palavra de Deus. A primeira parte, o subtema desse sermão, na sua primeira parte: sangue será cobrado dos que não ouvem a Deus. Vocês ouviram o que foi lido sobre o Atalaia? Sabe quem é o Atalaia de Deus? Você, eu. Deus te pega dos confins de onde você vive e Ele fala para você. Ele está falando para você aqui e agora. E Ele fala que se você não repassar isso adiante, o sangue do perverso será cobrado da sua mão
ou da minha mão, da mão daquele que não repassar a palavra de Deus adiante, daquele que não falar que a espada vem, que é uma espada de 2 gumes, é uma espada que vai abrir, vai dividir medula, vai dividir até a alma do homem. E se você se recusar a não falar, a não viver, a não andar conforme Deus determina, o sangue de todos aqueles que deixaram de ouvir a palavra, estando ou não condenados, serão cobrados da sua mão. Então, irmãos, voltem-se para o Senhor, aceite a disciplina do nosso Deus, se arrependam. Você está andando fora de Deus? Engraçado, irmãos, eu não sei o que passa na cabeça de nenhum dos que estão aqui, mas Deus sabe. Eu não sei o que cada um que está sentado aqui, e nem vocês sabem, do pastor que está aqui em pé no púlpito, o que passa, o que se eu falo é verdadeiro. A única forma de nós sabermos se é ou não verdadeiro é conviver. E como nós não temos a possibilidade de convivermos 24 horas com cada um dos que estão aqui, nós não sabemos, mas Deus convive. O Espírito convive com você 24 horas, porque se você for um eleito, Ele mora dentro de você. E se você for um eleito e Ele mora dentro de você, você faz as coisas na frente de um Deus puro, verdadeiro. E apaga, afasta, e Ele traz para você palavra de justiça e de ira para te disciplinar, porque você é um servo, e para o ímpio que não o conhece, para a destruição. No versículo 13, o profeta declara: todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Entendeu o que aconteceu com aquele povo? A mesma coisa que está previsto em Apocalipse. Que nós, se estivermos vivos, vamos ter dores, sofrimentos, e alguns, do que se dizem crentes, vão olhar para os céus e vão praguejar contra o Senhor dos Exércitos. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, e nem busca ao Senhor dos Exércitos. Aquele povo, naquele contexto, o povo de Efraim, o povo de Manassés, as 10 tribos do norte, no seu orgulho, na sua arrogância, estavam acostumados a roubarem, a adularem os seus reis, a adularem quem tinha força, quem tinha poder. Vocês lembram que nós pregamos e falamos que o mundo não compadece de quem é fraco? O mundo só faz negócio com quem tem poder. Porque se você for fraco, o mundo te toma. O mundo, ele não quer saber de negociar com quem não tem poder. Esse é o mundo. E esse povo confiava nos seus reis, esse povo confiava nos seus exércitos, nos seus carros, e roubavam os órfãos, roubavam as viúvas. Por isso Deus falou: estou cansado de vocês. Eu estou cansado. A minha alma está aborrecida por causa de vocês. Eu não suporto mais os seus sacrifícios, as suas orações não chegam mais aos meus ouvidos. Mas eu amo vocês. E eu vou disciplinar vocês. Para, quem sabe, porque se forem meus, retornarão a mim e se arrependerão. Por isso, mais uma vez, eu lembro a igreja: volte para o Senhor, aceite a disciplina do Senhor e se arrependa. Mas, apesar de ouvirem essas palavras de Deus,
apesar de ouvirem o que Deus apresenta para eles, apesar de saber da destruição que vem do norte, eles desdenhavam da palavra de Deus. Quantos crentes não fazem isso nos dias de hoje, meus irmãos queridos? Quantos pastores, quantos homens, quantas mulheres sobem num púlpito ou ouvem da palavra de Deus e, ao sair, desdenham da palavra, fazem negociatas, envolvem-se em roubos, em pequenos furtos ou grandes furtos, se prostituem, falam mentiras. Quantos homens fazem isso? Quantas pessoas fazem isso? E quando Deus traz disciplina ou destruição da sua ira, praguejam contra o Senhor. Eu já fui num velório onde uma senhora gritava e falava: por que eu? Por que eu tenho que sentir essa dor? Por que está levando fulano? Por que, Senhor? O Senhor não gosta de mim? E começou a trazer impropérios contra o Senhor Deus. E aí você olha aquela situação e você fica assim: como nós vamos chegar? Eu tenho uma irmã querida que eu tenho escrevido a ela perdeu um marido por vários dias, e ela vira para mim, no carinho dela, que eu chamo Vitor Fernando, né? E ela me chama de Fernando, fala: Fernando, eu queria aprender a aceitar. E eu viro e falo que o único remédio é Cristo Jesus. Não tem outro remédio. Não tem. E aí a gente caminha. A gente anda com a igreja como Deus andava com aquele povo. Deus estabelece Isaías fala o que tem que ser dito, mas aquele povo estava cego, envenenados pela arrogância, envenenados pela calamidade dos seus pecados. Aquele povo haviam abandonado o Santo de Israel, só tinha o nome de povo de Deus. A liderança daquele povo eram líderes hipócritas, sepulcros caiados, limpos por fora, mas imundos por dentro. E líderes assim, só tem um final para um povo que segue líderes assim: a destruição. Só esse final. Aquele povo deveria se humilhar diante da presença do Senhor, deveria orar diante da presença do Senhor, dos oráculos do Senhor, deveriam buscar e deveriam se converter dos seus maus caminhos, porque se assim o fizesse, o Senhor ouviria os seus lamentos, ouviria suas orações, lá do céu Ele ouviria e perdoaria o pecado daquele povo. Isso está descrito em 2 Crônicas 7,14, uma promessa de Deus. Olha, se arrepender dos seus maus caminhos, igreja da Pampulha, se você se arrepender dos seus maus caminhos, mudar o seu estilo de vida, trabalhar de uma outra forma a sua vida, o Senhor vai desviar a fúria dele de vocês. E aquele que estiver achando ruim, achando que você é bom, que você não precisa desse tipo de oração, que você está imune a esse tipo de oração, você é o que mais precisa. Se eu me levantar e achar que eu não preciso de dobrar os meus joelhos diante de Deus todos os dias da minha vida, para não fazer o que é errado aos olhos do Senhor, se eu começar a pensar que eu não preciso disso, eu sou o mais miserável dos homens, porque eu vou para o inferno. Porque o Senhor veio para os que são pobres, não para os que são ricos. O rico de espírito, ele não necessita de nada. Mas eu sou pobre, sou necessitado. Nós somos pobres, nós somos necessitados, nós somos oprimidos, nós somos massacrados todos os dias, do manhã ao anoitecer. Mas nós temos a verdadeira alegria, Cristo Jesus,
que morreu por mim, que morreu por você naquela cruz, e nós temos a quem recorrer, nós temos um conselheiro, o forte conselheiro do Senhor, Cristo Jesus. Então não fique triste, meu irmão, porque essa palavra é para mim e é para você. Palavra que Deus dá para salvar os que são dele. Eu troquei aqui o Windows 10 para o Windows 11. Esse negócio está me dando uma confusão aqui na cabeça que só Deus, viu? A segunda parte do sermão tem um subtema: malditos homens que pervertem o povo de Deus. Nós tivemos a oportunidade da liturgia ver Jesus Cristo falando aos líderes religiosos em Jerusalém. Aqueles líderes, eles colocavam pesos nas costas dos prosélitos, peso que eles mesmos não davam conta de carregar. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. O Senhor não se agrada de sacrifício de homens, porque o homem não tem capacidade nenhuma para agradar a Deus. Se você quer subir uma escada de joelho, você vai estar causando dor nos seus joelhos, feridas na sua pele, e Deus não está rindo daquilo. A palavra de Deus fala que isso também é guerrear contra o Senhor. E Deus vai rir disso. Por isso, irmãos queridos, voltem-se para o Senhor. Se você não ouviu bem, larga as coisas que te prendem a esse mundo. Volte para o Senhor. Deixa de perder tempo com as coisas do mundo. Deixa de querer buscar as coisas que não prestam. Eu não estou falando aqui, nem pregando de púlpito, que você não pode se alegrar, que você não pode ir ao clube, que você não pode sair, eu estou falando que você deixa de vir à igreja, você deixa de prestar culto ao Senhor no dia do Senhor para fazer essas coisas. Larga disso. Não pense que você pode servir a dois senhores, porque você não vai agradar a nenhum dos dois. A palavra de Deus nos assegura isso. Por não se voltarem ao Senhor e pela perversidade de seu coração, o Senhor nos continua dizendo em sua palavra: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. No mesmo dia, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. Como foi dito, irmão querido, irmã querida, se você seguir o mundo, você vai ser devorado. Hoje cedo eu estava pregando um pouco mais adiante em Isaías, e eu falei para a congregação, falei com o coração muito quebrantado, que se nós seguirmos a homens, se nós seguirmos a isso que está aí, o nosso fim não será bom. E às vezes a gente acha que não está seguindo, não é mesmo? Às vezes você tem um chefe, você tem um emprego, e você ama mais o seu emprego, mais o seu chefe, do que o Senhor dos Exércitos, porque Ele te exige uma mentira. Fala que eu não estou aqui não, viu, minha telefonista? E você vai se sujeitar a isso. Eu sei que você vai se sujeitar a isso. Mas como se livrar disso? Vai ficar sem emprego? Pregue a palavra para o seu chefe. Pregue. Deixa ele saber que você é serva do Senhor dos Exércitos. Trabalhe da melhor forma para ele. Faça o melhor serviço para ele. Se você for um engenheiro, se você for um médico, se você for uma faxineira, um faxineiro, seja o que você seja, pregue a palavra para ele, ele vai se envergonhar
Porque o Senhor dos Exércitos vai trazer a vergonha no coração dele de exigir de você, um santo de Deus, que minta. Não se preocupe com o que você vai ter que falar, porque o próprio Senhor nos diz que o seu Espírito vai estar atrás e vai te falar e vai determinar o que você vai falar. E Deus não determina palavras toscas, e nem palavras burras, nem bobas. Deus determina palavra santa, e Ele vai fazer com que você não seja mais importunado nesse sentido. Sabe por que alguém te pede uma coisa ruim e errada? É porque não sabe quem você é. Ou então você não anda como Deus manda você andar diante dessas pessoas. Eu tenho aprendido de Deus que a primeira coisa que eu chego num lugar, começo a conversar, minha esposa é testemunha disso, eu já falo de Deus, já falo que eu sou pastor presbiteriano, já vou fechando as portas todas, para a pessoa não me pedir nada de errado. Uma vez uma pessoa veio me pedir uma arma, porque eu sou militar. Se eu podia arrumar, coronel, só pode arrumar uma arminha para mim? Eu virei para a pessoa e falei, claro, vá lá e compra, que eu te ajudo a registrar essa arma e dá todos os caminhos legais para você. Mas sabe por que eu não vou te arrumar uma arminha? Porque eu tenho medo do meu Deus. Eu poderia até arrumar para você, porque você ia me facilitar muito a minha vida um pouco mais adiante. Você é poderoso na terra, você tem tesouros na terra. E eu poderia, sim, ser beneficiado aqui na terra. Mas sabe o que queria acontecer, irmãos queridos? 100 anos de vida meu aqui na terra, se eu viver 100 anos, não vale um segundo na eternidade. E eu vou estar trocando um segundo de vida na terra pela alegria de uma eternidade. O Senhor corta de Israel, o Senhor tira de Israel o cabeça e a cauda. No próprio Isaías, um pouco mais atrás, Deus fala que dará meninos para governar Israel. O Senhor tira de Jerusalém, de Judá, o sustento, o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O Senhor tira. Por que o Senhor tira? Porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo não obedeciam a palavra de Deus. Eram demasiadamente religiosos. Conhecia o crê em Deus Pai e o Padre Nosso de frente para trás e de trás para frente. Rezavam um terço com não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, faziam tudo isso de forma muito bem feita. Vocês acham que o crente não faz isso? O crente não pega um terço, não pega nada, mas ele dá uma puladinha ali na igreja ali, do pastor Edir Macedo para participar da sessão do descarrego, do culto do descarrego. Se a coisa não estiver dando certo para ele, sabe o que ele faz? Ele vai numa noite das rosas abençoadas. E por aí ele sai andando. Deus tirou de Israel o valente, matou os homens de guerra. Através dos exércitos inimigos, matou todos os homens de guerra. Você sabe o que é uma família ficar sem um marido naquele contexto? Onde o homem e os filhos era a proteção da casa? Uma mulher fica viúva naquele contexto? Aonde ela era considerada um zero depois do zero? Vocês imaginam o que é isso? Então Deus tirou o valente, tirou o guerreiro, tirou o juiz, tirou o profeta. Então aquele povo ficou sem lei, ficou sem palavra, ficou sem alimento, ficou sem água. E hoje nós podemos verificar isso no mundo espiritual, no nosso mundo, na nossa vida espiritual. Você já se sentiu com sede e tendo água para beber? Você já se sentiu acuado e cheio de polícia ao seu redor? Porque Deus tira do povo dele, da igreja dele, uma série de situações de proteção, se você for um eleito, para a sua restauração.
se você não for eleito, ele faz que ele mostra para você o que faz com o mundo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, na época de carnaval, já deu uma rodada no canal da TV, apesar que a TV não roda mais canal, né? É teclada, né? E já viu uma festa de carnaval. Tem certeza? Eu e qualquer um aqui já viu. Já viu aquela alegria? Você tem a consciência que aquela alegria é vã? Você tem consciência que no outro dia aquela pessoa acorda com o rim detonado, com o coração arrebentado, com o fígado esmigalhado, com menos saúde? Isso se falar do físico. Mas o ímpio, Deus dá a ele uma ceguidão, ele é cego, ele não vai ver que ele passou uma noite inteira lutando e se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Agora nós não. Nós, quando estamos em pecado, porque Deus nos ama, você chega num lugar desse e fala assim: o que eu estou fazendo aqui, Deus? Seu coração não se alegra, você está ali, mas seu coração não se alegra com o que você vê. Você pede a Deus para te tirar e, de repente, Deus vai te tirar. E você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Como você vai deixar de ter sede, mesmo tendo água. Mesmo não tendo água. A água de verdade, a água, H2O. Sabe o que Deus fez com aquele povo? Tirou a liderança madura dele, o ancião, o sábio, e colocou crianças. Sabe o que significa criança aqui, além de ser jovem mesmo, sem experiência, sem maturidade? Sabe o que significa isso aqui? Deus colocou homens que não tinham o Espírito, que decidiam pelo coração deles. E sabe o que é a loucura de você decidir pelo seu coração? É morte, é destruição. E por causa dos justos que existia no meio daquele povo, Deus manda o profeta dizer aos justos que tudo lhes irá bem. Comerão do fruto das suas ações. E diz ao perverso: ai de vocês, perversos, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Isso era o que estava acontecendo. Por isso o Senhor entra em juízo contra o ancião, contra os príncipes, contra os profetas, pois são os que consomem a vinha e roubam os pobres. Vocês pensam que essas pessoas que hoje, no século XXI, estão cometendo essa série de perseguições, uma série de asneiras, roubando, matando, enriquecendo com a desgraça dos outros, vocês pensam que essas pessoas vão ter o quê de Deus? O fruto da própria mão deles. O fruto da própria mão deles. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou falar de novo. Quando Rockefeller morreu, o contador dele chegou para o moço lá que estava preparando o funeral dele e falou assim: nossa, esse homem era rico demais, né? E você vê, não levou nada. Aí o cara: não levou nada mesmo não, deixou tudo aqui. Deixou tudo aqui. Igreja do Senhor, o que você anda fazendo? Para que você anda trabalhando? Para quem que você está trabalhando? Qual é a finalidade do dinheiro que você está juntando? O que você anda fazendo? Você não tem que dar o seu dinheiro para ninguém. A palavra de Deus fala que nós temos que socorrer o aflito, aquele que está necessitado, não é o preguiçoso. O preguiçoso nós temos que mandar ele ir ver com a formiga. Mas a palavra de Deus fala que você deve ajuntar dinheiro para quê? Primeiro,
se folguetear, né? Folguetear com a sua esposa. Está lá em Eclesiastes, vai lá e dá uma olhadinha para você ver. Pegar a sua esposa e ter prazer com o fruto do seu trabalho com ela. A palavra de Deus fala que através da igreja do Senhor você tem que socorrer o justo e o necessitado, os órfãos e as viúvas. Por isso, o Deus de sabedoria te chama para dar o dízimo, te chama para dar ofertas, porque você se alegra tanto com o que você tem, com o que Deus te dá, que você quer devolver. Você não rouba. Você não empresta dinheiro a juros. Você não faz coisas com usura. Ou você faz? Se você faz, Deus está falando para não fazer. Uma liderança nécia, uma igreja nécia, um crente nécio, leva a uma completa corrupção desses lugares, irmãos. Se o pastor, se a igreja, ela é corrupta, ela leva a corrupção muito mais além do que a gente imagina. Se os políticos são corruptos, eles levam essa corrupção muito mais além do que eles mesmos imaginam. E sabe de uma coisa, irmão querido, se você fizer isso, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, ou quem quer que seja fizer isso, se levanta contra Deus. E todos que se levantam contra Deus, a palavra de Deus fala que serão derrubados. Não haverá socorro para eles, pois o fruto apodreceu e a descendência atingiu o pior nível da sociedade. Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar trazendo consequências para todos aqueles que estão ao seu redor. Não existe maldição hereditária, mas a consequência do seu pecado atinge todos os que estão ao seu redor. E sabe quem são os primeiros a serem atingidos? Seus filhos, sua esposa, sua família. Meu irmão. O primeiro a ser atingido aqui foi o povo de Judá, o povo de Israel. Foram atingidos, foram retirados. Deixaram de existir. A decadência de um homem, de uma mulher que não serve a Deus, ela é vista na expressão dos valores que eles emanam da sua própria boca em relação a tudo que acontece ao seu redor. Olha ali, está tendo uma injustiça ali. Ah, não é comigo não. Vou passar por lá de cá. O Senhor Jesus trouxe uma parábola nesse sentido. Olha ali, esqueceram ali uma carteira cheia de dinheiro. Eu abri a carteira, não tem nenhum documento, só dólar. O que a lei dos homens manda fazer? Entregar uma delegacia, a primeira delegacia, lavrando uma ocorrência. Ah, não vou entregar não, porque se eu entregar lá, o delegado vai ficar para ele. Então você que vai ficar, né? Com o que não é seu. Parece um absurdo, não parece? Parece ser difícil, não parece? Mas o que a palavra fala? Que a gente tem que lutar tenazmente contra o pecado. Você acha que se eu pegasse uma carteira, abrisse uma carteira e visse que tivesse ali só dólar, você acha, você pensa que não ia passar no meu coração querer ficar para mim? Você acha que é isso que é santidade? Santidade é você olhar para aquilo e Deus, a vontade vinha ao seu coração e Deus fala para você, não! E aí você vai fazer uma coisa, nem você não acredita na lei, você não acredita nas instituições, mas você vai pegar aquilo e você vai levar a uma delegacia e você vai entregar aquilo por amor a Deus. E esse povo desdenhou de Deus. Esse povo desdenhou de Deus quando falou que faria melhor que Deus fez. Esse povo desdenhou de Deus quando começou a roubar, quando começou a se corromper. E esse povo era o povo de Deus.
não eram as nações ímpias que estavam ao redor, era o povo de Deus. Queridos irmãos, finalizando e indo para a aplicação, é interessante você lembrar que falar ou agir de forma errada, todos nós estamos sujeitos. Tem nenhum aqui que consegue sair fora. Nenhum. Mas nós devemos falar e agir diante do mundo, debaixo da luz. E sabe o que esse mundo vai nos chamar? Vai falar que nós somos loucos. Ah lá, aquele bobão lá, ó, achou o dinheiro lá e entregou o dinheiro lá para o delegado. O delegado está lá, ó. Ah, aquele bobo lá, está se condoendo daquele ali, ó. É isso que o mundo vai falar. Nós estamos em tempos difíceis, irmãos. Eu estava ouvindo o reverendo Hernandes, ele falou que a nossa igreja está igual a igreja de Laodiceia, a morna, que o Senhor Jesus está a ponto de vomitar-nos da sua boca. Água morna dá vômito. Que nós temos que nos voltar, para Cristo, nós temos que arrepender dos nossos pecados. Irmãos, isso aqui não é lição de moral para ninguém, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus alertou aquele povo, falou para aquele povo, olha, todavia, mesmo conversando com vocês, mesmo explicando para vocês através do profeta, vocês não se voltaram para quem os fustiga. Deus não falou, vocês não se voltaram para quem passa a mão na cabeça, para quem dá balinha, chocolate. Deus falou, vocês não se voltaram para quem os fustiga. E se Deus fustiga você e a mim, é porque Ele me ama, porque Ele ama vocês. Porque Ele quer um outro modo de vida para nós. Amanhã, tem uma canção que fala que amanhã será um outro dia, um novo dia. Realmente, é verdade. É uma letra ímpia, mas é verdade. Secular, mas é verdade. Mas amanhã, seja a verdade de Deus aonde você estiver. Não tenha vergonha, não tenha medo, não. Seja sábio, viu? Não vai ser tolo. Não vai chegar num lugar onde você tem que trabalhar e parar e começar a falar da palavra de Deus. Você vai trabalhar da melhor maneira que você puder. Você vai se preparar da melhor maneira que você puder. Você vai ser amigo e amoroso, mesmo que a pessoa seja sua inimiga. Você não vai ser falso. Você não vai conversar sobre a vida de ninguém. Você não vai falar mal de ninguém. Você vai ligar para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que muito tempo você não conversa, e vai falar do Senhor Jesus para ela. Vai falar que gosta dela, se verdadeiramente você gostar dela. Você vai ter uma outra postura diante do seu namorado, da sua namorada, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa. Amanhã, ou logo após que você sair aqui, você vai passar o rosto, a mão no rosto da sua mulher. Mulher, você vai dar um beijo no rosto do seu marido. Você vai consolar as viúvas, você vai consolar os órfãos, você vai ligar para as pessoas que se sentem sozinhas. Porque isso não te toma tempo. Não te toma tempo. Você faz andando no ônibus. Você faz na hora que você estacionar o seu carro. E é por isso que o Senhor se levantou. O Senhor se levantou. O Senhor prometeu que traria destruição sobre Israel.
E o Senhor falou para os justos que estariam em meio àquela destruição: escutai, ó justo, tudo lhe irá bem. Tudo lhe irá bem. Sabe o que você pode ouvir amanhã, ou hoje, logo depois que você está aqui, ou agora? Tudo lhe irá bem. Mesmo que ocorra a maior catástrofe conosco, tudo nos irá bem. Eu escrevi um dia desses para trás, no grupo da igreja, que é bom dormir, né? À noite é trevas, às vezes te dá medo, né? E o sono, você parece que está morto. Se você olhar uma pessoa dormindo, parece que a pessoa está morta, né? A pessoa não tem vida. Mas você sabe, você deita igual Davi, e sabe que se você não acordar aqui, você acorda com Cristo. Se você acorda aqui, é Cristo. E você vive tranquilo. Você está doente, meu irmão? Trata da doença, cuide o melhor que você puder, vai ao médico, tome os remédios. Se você não puder tomar os remédios, se você não puder comprar, vá até a sua igreja, o conselho da sua igreja, e peça ajuda, não seja orgulhoso. E viva. Viva sem medo de morrer. Não fique só. Se você está se sentindo só, meu irmão, minha irmã, vá atrás de um irmão. E ele vai ter que te receber bem, mas não é porque ele gosta ou não gosta de você, é porque ele ama Cristo, e ele vai ver você, ele vai ver Cristo Jesus chegando na casa dele, através de você. Convide um irmão para ir na sua casa. Prepare um dia para isso. Não precisa ser todos os dias da semana. Tenha um dia de tranquilidade com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Tira um dia para a sua casa. Ouça o que Deus fala para você. Se você deixar os maus caminhos, Ele vai te dar alegria e esperança. Vamos aplicar, irmãos? O que aquele povo de Israel fez diante do Senhor, a igreja está fazendo hoje, tá? Está fazendo. Leia Isaías, leia Amós, leia Miqueias, leia Jeremias, leia todos esses profetas, e depois compare com o mundo de hoje, mas não na questão de guerra literal, a guerra com armas, mas no mundo espiritual e na postura das pessoas no dia a dia delas. A igreja está fazendo hoje, tá? A igreja do Senhor tem que se arrepender. Você está disposto a arrepender? Glória a Deus. Você está mesmo disposto a se arrepender? Busque o Senhor Jesus, busque o Senhor Deus, que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Você se arrependendo, você ganha diante de Deus o cancelamento dos seus pecados. Sabia que se você virar para Deus e falar: Deus, eu cometi o pior pecado, que eu acho que é o pior pecado, mas eu quero a sua ajuda, Deus, eu não quero mais fazer isso. Ele cancela o seu pecado. Ele não tira a consequência, mas Ele cancela o seu pecado. Ele cancela. Reconheça que você é um descendente da aliança, que você veio aqui porque você é um descendente da aliança, então você pode ter esperança, exercer essa esperança, porque o Deus que você serve não mente, Ele te guarda, Ele falou que voltaria para morar em você, e Ele mora em nós, Ele mora em mim, Ele mora em você. Não se esqueça disso. Você é um eleito de Deus, você tem temor de Deus, então Ele ama você, porque Ele vê em você um coração quebrantado. Ele sabe quem você é, Ele sabe que você é um pecador, Ele sabe que você tem dificuldades, mas Ele olha para você com amor, com misericórdia, e vira e te ensina o caminho que deve andar. Não é para a direita, não é para a esquerda, é em frente, para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, concluindo, aceite a vontade de Deus na sua vida.
Está com problema no coração? Vai tomar um remedinho. Vai viver uma vida em paz com Deus, sem temor. Perdeu alguém querido? Se encoste em quem pode te consolar, Cristo Jesus. E se a igreja não for a imagem de Cristo Jesus, se a igreja não for a expressão viva de Cristo Jesus, para que servimos nós? Para sentar em banco? Para subir em púlpito? Irmãos, estejam atentos aos sinais dos tempos. Eu não estou falando que amanhã eu estou marcando um dia para a volta de Jesus Cristo. Porque se Jesus não voltar amanhã, você pode ir até Ele prestar contas. Quem te falou que você vai estar vivo amanhã? Mas não é só por temor que eu tenho que fazer, é por amor. Por amor àquele sacrifício que Ele fez por mim na cruz. E por fim, irmãos, se você fizer a diferença, aonde você vive, aonde você está, e se você declarar ao perverso que Deus não tem prazer na morte dele, que antes deseja que ele viva e se converta dos seus maus caminhos, o Senhor Deus ouvirá dos céus a sua prece e socorrerá você e toda a tua casa. Toda a tua casa. Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar o pastor Ricardo para ministrar uma oração e ministrar a bênção apostólica à igreja, e a comando dele nós estaremos despedidos.